que estão aí fazendo mais uma vez aí para pegar uma outra matrícula ou pegar a segunda matrícula, enfim. Com certeza tem alunos aí nossos aí assistindo que já foram ex-alunos e que passaram aí em vários concursos e podem atestar, qualificar nossa qualidade, tá bom? Cuidado, porque hoje a gente tem muita gente muquirana, né? Você vê, poxa, caramba, o resultado da prova de Saquarema, das questões objetivas, porra, saíram ontem. Porra, já tem neguinho botando propaganda de curso, falando que aprovou o primeiro colocado, se o resultado final nem saiu, gente. Não saiu a correção das redações, não saiu nem a entrega de título. Então cuidado com esses cursinhos muquiranas que aparecem aí, vendendo receita mágica, que não tem mágica para passar em concurso público. E esse cara que está falando é o cara que foi classificado em mais de 70 concursos públicos. Meu nome é Anderson Dionísio Marques. Você pode puxar na internet que você vai ver as minhas classificações e, obviamente, dos alunos, nossos alunos aí que, né, enriquecem aí o currículo do nosso curso, tá bom? Pois bem, dúvidas em relação ao curso, depois eu falo no grupo de vocês, faça propaganda, porque eu não vou ficar fazendo propaganda não. Vamos direto à aula. Gente, olha só. Lei orgânica, legislação. Ah, fui ter os professores em Vila dos Teles? Pô, cara, que maneiro. Foi o quê? No GPI ou foi em curso preparatório? Lá em Vila dos Teles eu cheguei a morar lá em Vila dos Teles, né? Morei ali em frente ali. Ah, no GPI, pô, que legal, que saudade. Época boa que eu dei aula no GPI. Dei aula na rede GPI. Muito. Ah, fez geografia? Pô, bacana. Pra quem não sabe, eu sou graduado em Geografia, Ciências Sociais e Pedagogia. Então, a colega estudou comigo aí em Geografia há muito tempo atrás, né? Eu já sou professor com 31 anos de experiência. Provavelmente essa história que ela está contando aí tem pelo menos 2 décadas. Tá? Enfim. Bom, mas o fato é que, pelo menos, tá? Pode ser até mais, tá? Pelo menos 2 décadas atrás. A história que ela tá contando aí. Mas o fato é, meus amigos, vamos lá. Leis municipais de São João de Meriti. Gente, olha só. O pessoal colocou o edital, aquela legislação, para aterrorizar você. Como assim aterrorizar você? Cara, você vai baixar aquela teoria. Porra, vai chegar a dar pena de imprimir. Porque só a lei orgânica municipal são 200 laudas. Estatuto do Servidor Público, mais 100 laudas, dependendo do formato da letra que você coloque, né? As outras legislações somadas ali vai dar uma porção, enfim. Meus amigos, o que cai em termos de leis municipais, grave bem no teu coração, é a lei orgânica e o Estatuto do Servidor Público. Toda aquela outra parte ali, você vai ver redundantemente nas leis educacionais, especialmente na LDB, que, claro, teremos orientações, aulas e tudo mais, tá bom? Ah, Anderson, ainda assim, lei orgânica municipal e Estatuto do Servidor são grandes pra caramba, sim, porque também não é tudo que cai, tá, gente? Claro que a gente vai falar de muitas coisas hoje, não vamos falar de todas as coisas. O nosso curso, ele é bem completo, aí sim você vai ter quem puder fazer o curso conosco, todas as teorias que vão cair em prova, beleza? Mas vai ser uma aula muito proveitosa para todos esses alunos que estão assistindo. O ano hoje realmente parece que começou, a gente já está aí online, ao vivo, para quase 35 pessoas, então vamos que vamos e vamos engrenar isso. Pois bem, meus amigos, gostaria de começar a aula de hoje falando do Estatuto do Servidor Público.
de São João de Meriti. Assunto que cai bastante. Primeira coisa, meus amigos, chegamos aí agora, né, no início do ano, literalmente, né, aonde que a gente coloca muita fé nas coisas, né? Eu tenho aqui minhas crenças, acredito em crenças, reconheço todas, né? Pessoal da igreja, pessoal candomblessista, pessoal católico, né? Sou católico, enfim. O fato é, se você pedir a Deus com fé, você consegue. Só que você tem que pedir certo. Tem gente que está fazendo promessa para ser funcionário público. E muitas vezes você já é funcionário público. Por quê? Porque funcionário público é todo aquele que tem função pública, meu amigo. Então você que está aí preso nas rédeas do contrato, beirando muitas vezes, dependendo da situação, até mesmo a humilhação. Você que está aí trabalhando numa firma prestadora de serviço direta junto à administração, tanto sendo administração direta ou indireta, meus amigos, gostaria de dizer para você, você que está em contrato temporário, que você já é funcionário público. Então, quando você pede a Deus, a Alá, ao Papai do Céu, para ser funcionário público, ele está te respondendo, pô, cara, tu já é. Pô, deixa eu atender outros pedidos. Tu já é. Então, primeira coisa, vamos pedir certo. O que é pedir certo? Papai do Céu, Alá, Oxalá, que cada um creia. Por favor, quero ser servidor público estável. Repete comigo. Quero ser servidor público estável. É isso que você tem que pedir. Amém? Então, Deus vai te abençoar e vai te permitir. Parece não, gente, mas eu estou conversando contigo já sobre uma questão de prova. E que as pessoas confundem muito funcionário público com servidor público. Por quê? Porque o indivíduo, para ser servidor público, ele é regido pelo regime jurídico único. E o que vem a ser o regime jurídico único? É essa aula que eu estou dando para vocês. É o Estatuto do Servidor Público. Que é diferente, tá, de funcionário público, aonde o regime de contratação normalmente é o regime seletista ou contrato temporário, ok? Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O ingresso para o indivíduo ser servidor público só tem duas formas. E quais são as duas formas? Uma é o famoso servidor público comissionado, ou seja, aquele que está ali no cargo em comissão. Nós que somos servidores públicos, e eu que já, graças a Deus, já sou servidor público há quase 3 décadas, professor há 31 anos e servidor público há quase 3 décadas, 2 décadas e pouca, tá? A gente tem um apelido para o servidor comissionado, que é o famoso servidor de caneta. Por que ele é servidor de caneta? Grave isso no seu coração, que é um macete. Porque a forma de provimento, a forma de ingresso para o servidor público comissionado é por meio de quê? Decreto do chefe do Poder Executivo. Ou seja, decreto do prefeito. O prefeito vai ter que ir lá decretar e, obviamente, ele vai ser o servidor comissionado, ok? Chamado cargo em comissão. Então o servidor, esse tipo de servidor, ele não é estável. Ele não é estável.
diferente do que você está propondo a ser. Beleza? Tranquilo? O que é que você está propondo a ser? Servidor público estável. E em razão disso, só existe uma forma de ingresso. Uma. Tá? Que é por meio de prévia aprovação em concurso público. Ou seja, por meio de concurso. Não há o que você fugir. Beleza? Tá? Para você ser servidor estável, ok? Só existe uma forma, por meio de prévia aprovação em concurso público, ou seja, concurso público, que é isso que você está fazendo, tá? Que é o que nós estamos aqui falando, e essa aula vai servir para que você realize o seu sonho, né? O seu divisor de água, ok? Beleza, galera? Tranquilo? Enfim, então são coisas que, assim, eu desejo a todos, assim, que foram grandes divisores de água na minha vida, né? Eu enumero a minha vida com 4 grandes divisores de água. O primeiro foi quando eu concluí a minha universidade, minha primeira graduação. O segundo foi quando eu conquistei minha casa própria, não necessariamente nessa ordem, tá, gente? O segundo foi quando eu me tornei servidor público, no caso, né? O terceiro foi quando eu conquistei minha casa própria, saindo do aluguel. E o quarto, quando eu consegui meu veículo próprio, né? Porque todo rei, toda rainha tem que ter o seu castelo e sua carruagem, meu amigo. Grave isso no seu coração. Não é luxo o professor ter carro, não é luxo o professor ter moto, não é luxo o professor ter casa própria, tá? É dignidade. E um passo para isso é você se tornar servidor público. Pelo menos foi o caminho que eu galguei para conquistar esses bens. Eu só comecei a conquistar depois de ter sido servidor público estável, ok? Tá? Bom, prévia aprovação em concurso público. Foi aprovado? Foi. Ok? Obviamente, você será nomeado. Grave no teu coração essa ordem. Após a sua nomeação, você tomará posse. E após a posse, você entrará em exercício. O exercício nada mais é do que a aceitação das suas atribuições como servidor público. Ok? Tá? Então, meus amigos, a forma de provimento. O que significa provimento, Anderson? Eu leio isso em apostilas. Provimento. Provimento, o que é isso? Provimento é ingresso. É ingresso. Tá? Então, a forma de provimento inicial, tá? É por meio, no caso, da nomeação, que você vai ter ali o ingresso como servidor público, ok? Tranquilo? Visto tudo isso, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre Estatuto do Servidor Público, vamos falar um pouco sobre lei orgânica municipal. Outro assunto também que, porra, você baixa lá, o conteúdo tá lá 200 páginas, entendeu? Porra, deixa o teu concorrente se martirizar lá. Porra, quem estudou Saquarema comigo, que foi o último concurso, eu falei, porra, vai cair isso. O cara foi lá e pimba. Entendeu? Essa Banquian é uma banca que eu conheço bem, no caso, Saquarema foi ban, tá? São João de Meriti é IAN, que é uma banca, inclusive, que o presidente é um amigo meu que deu muita aula comigo, em muitos lugares, que é o Loyola, professor de matemática e física. Tá? E é a que organizou Mangaratiba, é a que organizou Nilópolis, beleza? E tá organizando agora São João de Meriti. Meu amigo, os assuntos, a gente já tem noção do que vai cair em legislação. Tá? Vamos lá, falar de lei orgânica. O que é uma lei orgânica?
Lei orgânica, gente, nada mais é do que a Constituição do município. Constituição do município. Tá? E o que é uma Constituição, professor Anderson Dionísio? Pô, uma Constituição é uma norma fundamental e suprema. Quando a gente fala Constituição, a primeira ideia que vem na nossa cabeça, qual é? É a Constituição Federal, aquela lá de Brasília. Sim, tá certo. A de 88, né? O que ela é? Nada mais é do que uma norma fundamental e suprema do Brasil, da República Federativa do Brasil. Ok? E, obviamente, nós temos a Lei Orgânica dos Municípios. A exemplo da Lei Orgânica Municipal de São João de Meriti, que nada mais é do que uma norma fundamental e suprema daquele município. Ou seja, qualquer outra lei que seja criada, qualquer outro decreto, qualquer regimento, isso aí a gente tem que saber, tá? A gente vai estudar isso ao longo do curso, né? Documentos para quem, o que seria um decreto e tal, essas coisas todas. Tem que ser baseado o quê? Na Lei Orgânica Municipal. Isso me remete, cara, a uns pensamentos, cara. Tipo, né? Quem é o responsável pela legislação? Poder Legislativo. A gente elegendo esses caras aí, José da Couve, não sei o quem da água mineral, não sei quem do cloro, não sei quem de não sei da onde aí, o outro lá do, como é que é? Do cachorro quente. Tudo bem, pode ser até o apelido do cara, o cara pode ter até uma cabeça legal, aí é exceção à regra. Mas de uma forma geral, gente, pô, são esses caras que vão criar lei. E muitos deles não sabem nem, não tem nem o conhecimento do que está na própria lei orgânica. Então ele não tem nem como pensar em elaborar uma legislação, já que ele não tem o conhecimento sobre o quê? Sobre o que? A lei orgânica, como eu falei para vocês, é a norma fundamental e suprema do município. Ok? E, obviamente, o município é uma pessoa jurídica de direito público. E que nós temos, junto a eles, os chamados poderes municipais. E quais são os poderes municipais? Poder executivo e o poder legislativo. Qual é a função, professor Anderson Dionísio? Quem é que manda? Qual é o poder que está acima? Poder que manda mais? É o executivo ou o legislativo? Fala comigo, fala que eu te escuto. Qual é o poder que mais manda, que está acima de tudo? É o executivo ou o legislativo? OBS, município não tem poder judiciário, tá? Então é legislativo e executivo. Qual que manda mais? Isso. Júlio César está estudando, bacana. Já foi nosso aluno, Júlio César? Não? Já assistiu alguma aula minha? Ah, isso. A Kátia, eu já sei que já assistiu algumas aulas minhas. A Kátia eu sei, porque por conta do sobrenome aqui eu acompanho. Já é figurinha carimbada aí nossa. Bom, nenhum deles. Por quê? Porque como o Júlio falou e a Kátia também falou brilhantemente, tá? São independentes e são harmônicos entre si. Gente, Brasil é um país que tem que ser estudado pela NASA. Por quê? Se essa aula fosse na Suíça, vocês fazendo prova para a Suíça, magistério, sei lá, de Genebra, cidade de Suíça. Meus amigos, com certeza, o que a gente vê
teoria, a gente veria na prática. Aqui no Brasil, infelizmente, não é assim. Aqui no Brasil, nós, até eu entendo que é por muita origem escravista, o Brasil é um país que veio de colônia, porra, escravo, tinha toda essa vibe negativa. Pô, o Brasil é o país da carteirada, é o famoso país da autoridade, é o país do cara que manda mais do que o outro. Ah, quem manda mais... Então, gente, por favor, Deus mandou eu vir aqui para te falar que não é assim. Deus mandou eu vir aqui para te falar, tá? Reafirmar o que os colegas já falaram, que os poderes municipais, no caso, o executivo e o legislativo, eles são independentes, são harmônicos, ou seja, um não manda no outro. Até porque um não depende do outro, eles são independentes. Ah, Anderson, mas na prática eu vejo um cara virando pro outro lá e falando: Vossa Excelência é ladrão. Decoro, né? Falta de decoro, né? Mas, meus amigos, na teoria não é assim. Ok? Como eu falei para vocês, o Brasil tem que ser estudado pela NASA, mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá bom? Até porque o nosso tempo é curto dessa aula, né? Bom, poder legislativo, poder executivo. Poder executivo é na figura de quem? Do prefeito e, obviamente, das secretarias. E o poder legislativo? Poder legislativo é na figura dos vereadores. Anderson, eu estava lendo lá aquelas 40, 30 páginas que falam de competência do poder executivo. Aquelas 20 e tantas páginas, 30 e tantas páginas que falam o que compete e o que não compete ao poder legislativo. Calma, respira, meus amigos. Quem passa em concurso público é o cara que está preparado, tá? Tem que ter sensibilidade. Então vamos lá. Qual é a competência do poder legislativo? Compete ao poder legislativo, o nome já diz. Primeira, legislar, ou seja, criar leis, emendas à lei orgânica, beleza? Criação de leis. E além disso, tem outra, que é fiscalizar as contas da prefeitura. Fiscalizar as contas da prefeitura. Amigos, quando eu falo conta, eu falo tudo que tiver dinheiro público da prefeitura. Ok? Beleza? Tranquilo? Cuidado. A gente vai ver questão de prova com várias pegadinhas, tipo fiscalizar as contas do prefeito. Não, porra. Não. Tá? Fiscalizar as contas da prefeitura. Contratos, né? Gastos. Ok? Tranquilo? Então, compete aos vereadores isso. O papel de legislação e de fiscalização. Grave isso no seu coração, tá? Eu sei que é muita informação, mas quem puder estudar conosco também durante o nosso curso, tá? Você vai ter ao longo de uma forma mais tranquila. Eu estou pontuando as coisas aqui importantes. A gente vai ter exercícios para você ver como é que cai em prova. É importantíssimo que você faça exercício, tá? E o poder executivo. Poder executivo, como eu falei, prefeito e secretarias. Qual é o papel do poder executivo? Compete o que o poder executivo? Todo o papel de gestão.
Ah, Anderson, o que é gestão? Eu não sei o que é gestão. Gestão é administração. Então, o grande administrador do município, quem é? É o prefeito e os seus secretários. E o poder legislativo? Ele cria as leis, emenda, etc., trabalha com a parte das leis e, somado a isso, fiscaliza as contas da prefeitura, ou seja, aonde tiver dinheiro da prefeitura. Professor Anderson Dionísio, fala comigo, que eu ouço vozes. Ó, quando a gente fala de administração pública direta, a quem a gente está falando? A gente está falando todos aqueles que são ligados diretamente à prefeitura. Então, o concurso que você está fazendo, meu amigo, e que você será aprovado, amém? Amém. Amém. Isso aí, cara. Isso aí, cara. A aula tem que ser para pedir a Deus, pô. É para fazer parte da administração pública direta, porque você vai estar vinculado a uma secretaria, no caso, a Secretaria de Educação. Eu vou deixar minha colega que levantou a mão perguntar, só concluir o raciocínio. A administração pública indireta corresponde ao quê? Empresas públicas ou autarquias, tá? Ou, enfim, fundações. Exemplo, companhia de lixo, companhia de água, tá? Vou te dar um exemplo daqui do Rio de Janeiro, né? Como é que funciona, porque eu sei que tem aluno que todas as áreas que estão, todos os lugares que estão assistindo, eu vejo pelo prefixo, tem gente até de outro estado que está assistindo, tá? Então o que acontece? Olha que coisa bacana aqui. O Rio de Janeiro todo mundo conhece a Colurb, companhia de lixo. Ali é uma empresa pública. Ela pertence à prefeitura do Rio, mas é uma empresa pública. Então a forma de contratação ali é o quê? A administração pública indireta. Por quê? Porque tem um presidente. Tem um presidente da Colurb. Assim como tem um presidente dos Correios. Entendeu? Não é o nosso caso. O nosso caso, teoricamente, o nosso presidente é o prefeito, né? E o nosso, entre aspas, ministro é o secretário de Educação. Faz a sua pergunta, Viviane. Dúvidas, perguntas, colocações? Pode ficar à vontade de abrir o áudio ou escrever no chat, que eu leio aqui e respondo com todo amor, carinho e atenção que você merece, tá bom? Ah, levantou a mão sem querer, Viviane? Tá, qualquer dúvida. Mas alguém tem mais alguma dúvida, gente? Pergunta, colocação, comentário, bate-papos, fluiu, tranquilo? Legal, né? Bacana, maneiro, tá? Isso aí. Importante. É importantíssimo que nós saibamos que São João de Meriti é formado por 4 distritos. Cara, sempre cai em prova essa porcaria. Se não cair na tua prova, vai cair na prova do coleguinha. Como assim? Se nunca... Pô, já tô te falando, uma questão de prova. Tu já anota essa porcaria aí. Se não cair na tua prova de DOC 2, vai cair no de DOC 1. Entendeu? Porque vai cair. Tu pode me cobrar, pô, que vai cair. Então são 4 distritos. Quais são os distritos? O primeiro distrito é o centro. São João de Meriti mesmo. Tá? Segundo distrito, São Mateus, né? Terceiro distrito, Coelho da Rocha. E 4º distrito é Araruama, que inclusive é nome de município aí, mas não tem nada a ver com o município de Araruama, não. É outra Araruama. Beleza? Tá? É Araruama ali, como posso dizer ali, na divisa ali de Caxias, com um pouquinho do Rio, né? Que é o 4º. Primeiro, por favor. Ah, o primeiro distrito, colega, é o centro.
no caso São João de Meriti. Isso gera muita confusão, inclusive para quem mora lá. Como eu falei para vocês, eu já trabalhei em São João de Meriti, em alguns lugares. O local de São João de Meriti que eu mais tempo trabalhei foi onde minha colega foi minha aluna, que foi o GPI, que ela estudou lá conosco, sabe que eu era um dos professores que era referência ali do colégio, embora, né, faz bastante tempo, faz mais de 20 anos aproximadamente, né, em torno disso, eu não sei agora precisar o tempo direito, não estou revelando a idade da colega também não, tá gente, é porque de repente ela foi minha aluna de colégio, ou de pré-vestibular, não sei, eu dava aula nos dois, tudo GPI lá. E o que acontece? Quem mora lá tem muita dúvida por causa de Vilar dos Teles. Porque São João é um município muito engraçado para quem para quem é de fora também, tá, gente? Porque a prefeitura de São João fica num bairro chamado Vilar dos, mas é considerado um bairro. Vilar dos Teles não é distrito. É um bairro. Entendeu? Olha que coisa interessante. Porque assim, história de São João de Meriti, né? A gente vai ter aula sobre isso também. Porra, o que aconteceu? Muita coisa ali se desenvolveu porque em Vilar dos Teles eu cheguei a pegar isso, os mais jovens não pegaram. Vilar dos Teles já foi considerada a capital do jeans, porque desenvolveu ali lojas, confecção. Eu cheguei a pegar isso, inclusive quando cheguei a trabalhar lá também ainda era. E inclusive expliquei porque Vilar dos Teles, entre aspas, quebrou, né? Então o poder econômico por muito tempo estava em Vilar dos Teles. Então a prefeitura fica em Vilar dos Teles, né? Lá a prefeitura mesmo, né? Então o cara que é de fora, tá de passagem, ou a pessoa inclusive que mora lá, ou acha que Vilar dos Teles é distrito, que não é bairro, ou até acha que ali é o primeiro distrito, porque tem a prefeitura, e também não é, porque é o centro, né? Vilar dos Teles é um bairro do centro, considerado, né? Então, obviamente, corresponde ali ao primeiro distrito. Oi? Comprar diesel e revender. Não, eu comprei muita roupa lá em Vilar dos Teles, entendeu? Só que aí entra a geografia, né, gente? Entrou a globalização, o neoliberalismo, o Collor abriu a economia, e dali em diante o Brasil veio sofrendo um processo de desindustrialização. Então, hoje, praticamente jeans, essas coisas, o pessoal importa da China, tá? E de outros países também. Mas aí, isso aí é tema para outra aula. Legal, gente? Tranquilo? Aula de história de cá em São João também, tá? Mas é aula de história de São João de Meriti, que eu também vou dar aula para vocês, né? Dessa disciplina. Ok? Beleza, gente? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Bem bacana, né? Bem legal. Bem, assim, interessante que a gente entenda, né? Bom, a administração pública de São João, ela aliás, qualquer administração pública, não é só de São João, mas, obviamente, estamos falando de São João. Ela é regida pelos princípios da administração pública, né? Qual a ordem do distrito, Tatiana? Primeiro, Distrito Centro. Segundo, São Mateus. Terceiro, Coelho da Rocha. Quarto, Araruama. Araruama é aquele distritozinho que, para quem vem de Nova Iguaçu, né? Entra ali pelo Shopping Grande Rio e desce. Shopping Grande Rio, onde tem a Via Show. Pronto, para quem não tá por fora. Tá bom? Bom, vamos lá. Dito isso, nós temos os princípios da administração pública. Esses princípios da administração pública, eles vão estar em todos os lugares
tanto da lei orgânica quanto do Estatuto do Servidor Público. Porque tudo que envolve dinheiro público ou qualquer coisa pública, eles têm que estar. Então, se a questão falar sobre atos da administração pública, se a questão falar sobre posturas profissionais de servidores públicos, atos do prefeito, atos do vereador, dos vereadores, né? Regime de contratações, exatamente o que o Júlio está falando, né? O LIMP, licitações, entendeu? Tem dinheiro da prefeitura? Tem. Então tem que ocorrer o LIMP, L-I-M-P, LIMP, ok? Que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. O princípio da legalidade, que é o princípio mais fundamental da administração pública, embora, na minha humilde opinião, é um dos mais desrespeitados, né? A gente, como servidor público de carreira há muitos e muitos anos, principalmente que é meu caso, que eu troquei já de setores públicos, né? E de administrações públicas, né? De municípios, estado, entre outras coisas. Então eu conheço bem e assim, cara, tem uns que são piores que outros, outros melhores, mas isso aí é uma questão generalizada que envolve dinheiro público. O brasileiro realmente, ele não entende a concepção da relação do público. Ele associa a palavra público com a palavra zona. É isso. Tá? Ele não associa a palavra público com a palavra a todos. Você vê, normalmente quando tem algum problema, né, alguma coisa acontecendo, o pessoal fala assim, ah, a rua é pública. Normalmente a pessoa está fazendo o quê? Com perdão da palavra. Merda. Merda. Para falar isso. A pessoa não está fazendo uma coisa para o bem de todos. Né? Ela está fazendo normalmente o quê? Merda. Mas enfim, né? Falar em negócio de merda, eu lembro logo de penalidade que também cai, mas aí não vou falar hoje, né? Penalidades, destituição de função, exoneração, demissão, beleza? Também cai muito em provas do Estatuto do Servidor Público e ele fala muito sobre isso também. Mas aí, para não fugir do assunto, né? Legalidade. Legalidade é o quê? Está de acordo com a lei. Ou seja, tudo é óbvio isso. Mas o brasileiro foge do óbvio. Né? Então, tudo que envolver dinheiro público tem que estar em consonância com a lei. Esse é o princípio da legalidade. É o princípio da legalidade. Então eu, como servidor público, eu tenho que agir de acordo com a lei. Sim. Tá? Até porque, meus amigos, quando você se torna servidor público, você se torna servidor público 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sério mesmo. Tem muita gente que acredita que saí da escola, então São João de Meriti não tem mais nada a ver com a minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. Como meus alunos falam, né? Meus alunos da prefeitura. Ninguém manda em mim, ninguém manda em mim. Não é bem assim não, tá, gente? Por quê? Porque se você fizer um ato que fira a administração pública sobre alguma forma, você vai ser processado administrativamente, pode ser inclusive até demitido. Tá? Exemplo, sei lá,
te dar um exemplo aqui clássico. Inclusive o cara foi meu aluno, né? Lamentavelmente, turma de polícia militar. Vocês alguns viram isso no Facebook, nas redes sociais. Porra, um indivíduo, pô, mas também o cara é muito burro, cara. Vê se o cara não é burro. Porra, cara, passou por dificuldade. Pior que o cara veio de origem pobre. Eu conheci meu aluno. Pô, foi meu aluno da unidade de Alcântara, de um curso que eu dava aula lá. Quer dizer, porra, aí o cara vai e se forma na PM. Aí na véspera da formatura dele, o que ele faz? Ele pega a cueca, enfia a cueca na bunda como se fosse um fio dental, e a parte de cima com a farda da PM, e o pessoal no vestiário filmando, e ele rebolando funk. Você viu isso? Com certeza. Procura aí depois que você vai achar aí na rede social aí. Deve achar essa porcaria. Quer dizer, mas Anderson, ele estava fora do trabalho dele, do serviço dele. Mas você há de concordar comigo que isso feriu os princípios da administração pública. Foi ilegal? Foi porque está no regimento, né, da PM. Mas também foi imoral, que é outro princípio que a gente vai falar agora. Por quê? Porque o LIMP ele é formado pelo princípio da legalidade, que é o seguinte: tudo que for público tem que estar de acordo com a lei. Impessoalidade. O que é impessoalidade? Impessoalidade é subjetividade. O que significa isso? Subjetividade. Todos são iguais. Então é público. Eu não posso favorecer uma pessoa em detrimento à outra. Então vamos lá. Eu sou funcionário da Caixa Econômica Federal. Tem dinheiro público? Tem, porque é um banco público. Então, mesmo sendo administração indireta, é um banco público. Porra, mas você foi meu aluno? Então você vai passar na frente de todo mundo porque eu vou te favorecer. Posso isso? Claro que não. Eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Qualquer favorecimento que eu dou a um em relação ao outro. Então eu, como professor, você é meu vizinho, então filho do meu vizinho, né? Não, você não conheço, dane-se. Não é verdade? Então fere o princípio da impessoalidade. Moralidade. Moralidade é ética. O que é uma moralidade? É ética. Então o servidor público, ele tem que estar em consonância com a ética. Tá? Inclusive, o Estatuto do Servidor Público, ele fala claramente, impessoalidade é não favorecer ninguém, tá? É subjetividade, é a mesma coisa. Moralidade é ética, tá? Minha colega perguntou aqui no chat. Bom, porra, o que é isso, ética? O servidor público tem que ter ética. Ética. Você não pode ferir a ética. E hoje, cara, no mundo que a gente está vivendo, que é esse mundo de rede social, cara, porra, meu irmão, é uma bosta. Porque hoje sempre tem nego filmando, e hoje qualquer coisa nego posta, e nesse negócio de postar viraliza, e viralizar você vai e pumba, se lasca. Entendeu? Então são coisas que a gente não pode dar mole. Por exemplo, o Estatuto do Servidor Público, ele fala claramente sobre questão relacionada à embriaguez. Porra, professor Anderson, você bebe? Bebo. Já passou um pouquinho do limite algumas vezes? Com a idade chegando, menos, né? Quase mais jovem. O pessoal sabe que eu sou servidor público já há muito tempo. Em crescer jovem, óbvio. Mas por sorte, na minha época, não tinha essa porcaria de rede social, né? Quando eu ingressei, né? Mais jovem, né? Celular era aquele tarugão Motorola, né? Nokia. Depois, Nokia eu já estava já há muito tempo lá na prefeitura, já estado. Enfim. Então, realmente são situações que... meu colega falando. Então, são situações que realmente acontecem. A gente tem que ter uma preocupação. Por quê? Porque você... Lembre-se que eu falei, você é servidor público 24 horas por dia. Então, no teu momento de lazer, cara,
Você não pode chegar e ligar o modo Fábio Assunção, não, cara. Que é aquele famoso modo F, tá? Que eu não vou ser indelicado aqui de falar. E aloprar, entendeu? Por exemplo, colégio que eu trabalho na prefeitura lá, numa das prefeituras que eu trabalho de São Gonçalo, que eu não vou falar o nome por questões éticas, porra, o inspetor da escola, olha só que coisa interessante. Porra, encheu o rabo de cachaça agora no carnaval, chegou, pegou a mulher, esposa dele, enfiou-lhe a porrada na mulher. Moral da história, Lei Maria da Penha, tá respondendo criminalmente. Mas também responde civilmente e administrativamente, por ser servidor público. Entendeu? Tá respondendo, podendo ser demitido. Então são situações, né, no caso ilegal, imoral, denigrem. Pô, colega, não fala não. Foi o vigia, eu falei até o inspetor, para ficar, não fala não vamos expor os colegas, mas para o pessoal ver a veracidade do que eu estou falando, tá? A veracidade das coisas que eu estou falando. Então, assim, sabe, isso fere, né, os princípios da administração pública. Princípio da publicidade. O que é o princípio da publicidade? É porque com certeza essa colega aí que falou ou conhece ou trabalha também num dos lugares que eu trabalho. Então sabe do mesmo problema que eu tô aqui narrando para todos aqui como exemplo de aula, tá, gente? Exemplo de aula, tá? Beleza? Tanto é que eu jamais vou citar o nome do santo, ok? Publicidade. Publicidade é o quê? Transparência. Transparência. Então, tudo que envolve dinheiro público tem que ser transparente. Ah, Anderson, por isso, publicidade é a mesma coisa que transparência. Por isso que quando tem uma obra, já que minha colega falou, São Gonçalo é um local que o pessoal adora fazer praças. Eu nunca vi um local com tanta demanda para praça quando São Gonçalo, porque ali, meu amigo, governar é fazer praça, entendeu? Então vira e mexe, o pessoal coloca os tapumes na praça assim em volta, fecham a praça, vão reformar a praça, demolir, porque estava tudo errado e vão fazer outra praça ali no lugar. Com certeza tem que ter o quê? Uma placa dizendo o quê? O engenheiro responsável, não só ali, qualquer lugar, dinheiro público, São João de Meriti no caso, né? O engenheiro responsável, o que está sendo feito ali, prazo e principalmente a verba, a grana que vai ser gasta para executar aquilo ali. Isso é o quê? É o princípio da publicidade, ou seja, transparência, tornar público. Portal da transparência, que os municípios, o Estado tem, né, o governo federal também. Que isso? Isso é uma coisa que está em consonância, ou seja, de acordo com a moral, com a publicidade, né? Até porque dinheiro público. Aí ali você vê quanto que a prefeitura gastou em cada kit escolar que você recebeu ou não, uniforme que ela gastou, enfim, tudo tá ali. Por quê? Porque é o princípio da transparência. Então são situações, gente, que a gente observa, né? E que obviamente costuma cair muito em prova, né? E espero que a aula de hoje tenha ajudado as pessoas, estimulado aí a estudar, pelo menos ter dado start pós-carnaval, beleza? Porque agora não tem mais desculpa, pô. Tu vai esperar a Páscoa? Se esperar a Páscoa, tu perde a prova, pô. Tá? Prova é antes, né? Não, minto. Mas é próximo da Páscoa, então tu vai se lascar, beleza? Então, né, convido a todos
que quiserem estudar conosco no nosso curso preparatório, que ele é completo com todas as matérias, né? Como eu falei para vocês, séries iniciais, taxa única de R$150, séries finais, taxa única de R$130, aceita cartão também, pode parcelar, tá? Vai ter todo o material impresso, PDF, teoria, exercícios, simulados. Você vai ter todas essas aulas ao vivo e gravadas, tá? E orientações que vão ser precisas para a sua prova, tá? Não é à toa que já, humildemente, há alguns anos, o nosso curso é o líder de aprovação em áreas de magistério, beleza? Tem curso concorrente aí que é de ex-aluno nosso, tem curso concorrente aí que inclusive é de ex-aluna e ex-mulher minha, tá? Que são também cursos de qualidade, tá? E tem outros que, infelizmente, como todas as áreas, estão aí de aventureiro, estão aí anunciando primeiro lugar de aprovação em primeiro lugar de aprovação, quando nem saiu o resultado ainda, final. Como é que é primeiro lugar? Então, cuidado, tá? Pesquisem, procure ver, porque às vezes não é que o nosso curso é caro, né? Pô, um valor menos de 10% do salário mínimo, cento e poucos reais, mas os troços muito baratinhos sai caro, porque tempo é uma coisa que realmente não tem como você comprar, tá, gente? Que aquele que você perdeu mesmo. Se fosse assim, né? Esses caras aí milionários aí não morriam, compravam tempo, né? Era igual aquele filme de ficção e ficava. Então, grave isso no teu coração. Olha, foi um prazer estar com vocês. Espero que o pessoal tenha gostado da aula.